Boa tarde, boa noite. Estamos de volta com as nossas lives semanais. A primeira live de 2026. A gente não poderia começar diferente, que é uma live para responder as suas dúvidas, as suas perguntas sobre paralisia facial, tratamento de paralisia facial. O que está certo? O que não é bem assim? O que a gente pode fazer? E aí eu peguei algumas perguntas que já vieram numa caixinha durante a semana, mas quem está aqui, claro, tem prioridade. Então manda sua pergunta que eu vou responder. Eu sou Grazi Faeli, fisioterapeuta especialista no tratamento de paralisia facial e junto com a minha equipe a gente tem a missão de fazer a diferença na sua vida, transformar a vida de pessoas com paralisia facial. A gente transforma o rosto e isso vai também transformar a sua vida. É isso que a gente vê nos nossos pacientes. Então, boa noite para vocês. Vou começando das perguntinhas que estão aqui, já que já me mandaram, mas por favor me mandem aqui para eu poder responder vocês também, certo? Vou começar com uma aqui que me mandaram na segunda-feira, que é: por que eletroestimulação não é indicada? A maioria aqui já sabe que eletroestimulação não é indicada. Eletroestimulação com um aparelhinho que dá o choquinho, que é tipo TENS, que só faz uma formiguinha, com a eletroacupuntura, por que ela não é indicada? A gente tem que pensar que o tratamento, qualquer tratamento que a gente coloca, não só no rosto, mas em qualquer lugar do corpo, ele tem que somar, ir na direção da fisiologia normal do corpo, certo? E a gente tem que pensar nessa fisiologia e também tem que pensar no processo de recuperação depois de uma lesão. E aí, quando a gente pensa na eletroestimulação, poderia até ser lógico pensar, tá, mas se o músculo tá fraco, eu tenho que fortalecer, então eu vou colocar a eletroestimulação para fortalecer o músculo. Primeiro problema que a gente tem que pensar: a lesão da paralisia facial não é uma lesão no músculo, então não é o músculo que está fraco, é o nervo que não manda informação para o músculo. Então aqui a gente já tem o primeiro problema. Se é o nervo que é o problema, eu não preciso mandar contrair demais o músculo, fazer ele ficar forte. Problema número 1. Problema número 2 é que os movimentos do rosto, eles são muito seletivos. A gente consegue entender o que a outra pessoa está pensando sem ela falar nada. Como? Olhando o rosto, olhando as mudanças no rosto. Quando a gente coloca os eletrodos e a eletroestimulação, não vem nada de movimento seletivo. É tudo contraindo ao mesmo tempo. Segundo problema. Terceiro problema. A quantidade de estímulo, de contração, de repetição é muito grande para um músculo que passou um tempo, se for na fase ali do começo da paralisia, que passou um tempo sem contrair, então ele não está mais preparado para aquilo, pela aquela quantidade de contração, não está preparado, e aí qual é a consequência? Dor, sobrecarga, inchaço. Ele não consegue mais mexer por causa da quantidade de estímulos e de contração. E, se for na fase de sequelas, ele vai ficar mais contraído ainda, que também não gera movimento nenhum. Aí vem o pior da questão. O pior da questão é que a eletroestimulação, quando a gente põe a eletroestimulação, ela tem a função, sim, de estimular as fibras nervosas a crescer. Grazi, então isso é excelente. Só que elas estimulam as fibras nervosas a crescer para lugares errados. Isso já está comprovado por estudos. Claro que essa análise dos nervos, para onde foram, eles não cortaram o rosto de uma pessoa para ver, eles foram analisar em ratos e ver para onde ia a direção dessas fibras. E eles viram que a eletroestimulação faz com que as fibras cresçam para um lado errado. E aí, o que isso é para a gente? Sincinesia. Então, a eletroestimulação piora a sincinesia. Então ela piora a sincinesia, ela piora a contratura, gera sobrecarga, gera contração e movimento que não é seletivo, ou seja, nada de bom. Então por isso que a eletroestimulação não é indicada, tá bom? Muito bem, várias perguntas, amo perguntas. Vamos começar aqui.
O que eu acho do uso do laser? O uso do laser, ele tem indicação no momento certo. Então, o uso do laser, ele pode favorecer o processo do nervo nesse processo de regeneração e de favorecer toda essa fisiologia na regeneração. Só que ele também vai ter a ação de aumentar a excitabilidade do nervo, ou seja, o nervo fica mais ativo. De novo, podemos pensar, isso é ótimo? Depende. Na fase flácida, em que a gente não tem contração nenhuma, isso pode ser bom. Então, o laser pode ser indicado na fase que não há contração nenhuma. Porém, no processo de regeneração do nervo, então depois que ele foi machucado, ficou flácido, ele começa a se recuperar e começa a aparecer contração, não precisa ser um movimento, contração. Esse nervo, por consequência do processo de regeneração, fica com uma excitabilidade muito maior do que era antes. E isso não diminui. Então, nesse momento, eu não quero mais nada que aumente a excitabilidade do nervo, porque isso vai piorar a minha situação. Eu vou deixar o meu rosto mais duro. Agora você pode não sentir, mas ele vai ficar mais duro se você entrar nesse processo. Então, a partir do momento que começa a ter contração, não mais o uso do laser. Eu tive a paralisia há 2 anos, até hoje sinto muitas dores de cabeça. Quando o olho pisca, a boca mexe, meu olho diminuiu. Queria saber se ainda tem tratamento. Muito bem, tem tratamento. Então, você está falando 2 anos de lesão, uma paralisia facial que ainda tem dores na cabeça e com cincinesias. Quando pisca, a boca mexe e o olho está menor. Antes ele estava maior e agora ele está menor. Isso tudo faz parte do processo de fase de sequela da paralisia. Provavelmente você tem outras cincinesias que estão acontecendo nessa fase de sequelas. Isso tem tratamento sim para a gente diminuir a intensidade dessa cincinesia e deixar o seu olho mais simétrico. A gente não consegue reduzir completamente, tá? Porque é uma sequela, ele permanece com as suas ligações aí, lembra que eu falei que é no nervo, permanece, mas a gente consegue ajustar e diminuir. Então, sim, tem tratamento. A sua dor de cabeça, a gente precisa investigar um pouco melhor. Aonde é, como é, porque pode ser que ele esteja relacionado a outros fatores, como uma questão de cervical, uma questão de posicionamento, ou uma questão de outras trações, porque ela não necessariamente está relacionada à paralisia facial, mas isso precisa ser investigado, tá bom? Paciente com lacrimejamento após a paralisia. O que fazer? Depende. Em que momento é esse lacrimejamento? De que forma é esse lacrimejamento? É um lacrimejamento de um paciente que acabou de ter paralisia e ele começa a lacrimejar pelo meio do olho? Pode ser uma flacidez da porção palpebral e que aí a gente tende a tratar o rosto, mas não focar muito naquela região, porque eu sei que no futuro essa porção do orbicular do olho tende a ter cincinesias e contraturas, então eu não vou estimular demais, porque isso tende a piorar. Pode ser um lacrimejamento excessivo nessa fase, que vem pelo canto do olho e aí pode estar relacionado com sofrimento ocular, não está colocando o colírio adequado, não está colocando na frequência adequada, não está fechando o olho durante a noite para dormir com a fita. Então, tudo isso pode interferir, ou pode ser um lacrimejamento por cincinesias ao comer. E aí é já na fase de sequelas. E aí, para melhorar isso, eu preciso tratar a cincinesia e não o lacrimejamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é investigar, saber qual é a causa. Porque não adianta eu tratar o lacrimejamento se eu não souber o que está acontecendo, o que está causando ele. Então, em um caminho pode ser melhorar o fechamento do olho, em outro caminho pode ser diminuir a cincinesia naquele movimento que gera essa contração do orbicular e aí faz ele lacrimejar. Então, a primeira coisa é essa.
Oi, Wilson. Estou bem melhor, porém ao fazer o bico, o lado esquerdo ainda está caído e saindo água ao escovar os dentes e puxando para o lado direito. Pode me falar por qual motivo? Vamos lá. Wilson, eu não lembro quanto tempo faz que você tem de lesão, tá? Mas eu acho que deve fazer uns 3 meses, por aí. O caído pode não ser caído, pode ser puxado para baixo, tá? Então, quando a gente vai analisar para fazer a boca de assobio, o bico, a gente tem que analisar todo o rosto, não só o lábio. E aí, o que normalmente acontece, eu lembro do seu rosto, né? A gente fez uma live juntos e eu sei que você tem contração no lábio. Então, eu sei que não é por falta de contração no lábio. Então, o que está acontecendo aí é o equilíbrio e a ativação dos outros músculos que estão interferindo. E aí, o que a gente precisa tomar cuidado é se não está entrando uma cincinesia aí, que está começando a puxar demais para um lugar que a gente não quer, como por exemplo, aqui, em que eu vou fazer, e ele, ó, puxa e não deixa segurar. Na hora de bochechar, a mesma coisa, ele não segura. Então, precisa olhar se não é essa a questão, tá? Tive paralisia facial faz 4 meses, acidente de moto. Minha boca já consigo sorrir, porém a minha fala afetou, o bico mudou. Tá. Andrene, quando a gente fala de um trauma, né, um acidente de moto, por exemplo, a gente precisa entender aonde foi a lesão. Porque às vezes, principalmente num acidente como o seu, a lesão pode ser uma fratura de temporal, que é o mais comum, então desse osso por onde passa o nervo facial, né? Ele passa aqui, ó, nessa região aqui do osso, e aí eu tenho fratura aqui e eu posso ter um comprometimento do nervo, ou eu posso ter uma fratura de mandíbula, que eu comprometo só um ramo do nervo. Ou eu posso comprometer, que não é o seu caso com certeza, só o ramo nessa região frontal, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Segundo, 4 meses. 4 meses é o momento em que as cincinesias começam a se instalar. O que é a cincinesia? Músculos começam a se contrair no momento que não é a hora deles se contrair. Eles viram penetra na festa e não há quem controle esses penetras, tá? Pode ser que na hora de você falar que você vai fazer o bico, aconteça a mesma coisa que acontece com o Wilson. Eu vou falar e aí, ó, eu tenho contração de ou bucinador, ou depressor de ângulo, ou zigomático maior, menor, que fazem com que a sua boca abra ou puxe para trás, dificultando você para falar. E aí, quando você vai falar, fica muito mais difícil, ainda mais quando você vai falar rápido, porque eles teriam que relaxar muito rápido, eles não conseguem mais relaxar. Então, essa é uma das possibilidades. O que fazer? Tratar. Ótimo. Como? Com um tratamento específico para cincinesia. Nesse tratamento, a gente trata a parte do nervo, porque o problema é nele, é no nervo, não no músculo. Então, o nosso tratamento para a cincinesia ele é específico para isso, em que a gente vai conduzir esse nervo aí para que ele aprenda, e você também, porque você que tem que ter o controle sobre isso, e controle não é apertar, controle é saber comandar esses músculos para que eles diminuam a sua contração, para que eles fiquem mais quietinhos quando eles não têm que participar da festa, tá? O que eu faço para amenizar o espasmo hemifacial? Primeiro, o espasmo hemifacial ele é diferente da paralisia facial. Eles são condições diferentes. O espasmo hemifacial ele é uma condição em que você tem contrações das musculaturas que ela pode ser inclusive no repouso. A cincinesia é só no movimento. O espasmo pode ser no repouso. E de repente ela vem, alguma coisa dispara
o nervo facial realmente dispara, tipo, ativa o nervo facial e faz com que ele comece a contrair, e o espasmo entra e ele pode entrar muito forte. Ele pode entrar com grande intensidade. Só que ele é diferente da paralisia facial. Você pode ter as duas coisas juntas? Pode. Pode ter a paralisia facial e o espasmo hemifacial juntos, tá? Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente assim, que é para fazer a aplicação de toxina botulínica. Ela tem paralisia facial e espasmo hemifacial. O espasmo, ele é uma situação que ele é um pouco mais delicado. Por quê? O principal, primeiro a gente tem que investigar muito bem, e normalmente eles fazem um exame que chama angiotomo ou angiorressonância, que é para analisar como está uma artéria que existe próximo do nervo facial em relação ao nervo facial. Um dos principais motivos do espasmo hemifacial é essa artéria lá dentro que bate no nervo facial. Muitas vezes, quando você está mais nervosa, o coração acelera, ela aumenta a intensidade, aumenta a pressão sobre a artéria, né? Que ela fica com mais pressão por causa da ansiedade ou da excitação que a gente fica agitada. E isso começa a bater com mais intensidade no nervo facial e isso dispara os espasmos. A maioria dos pacientes tem um aumento do espasmo hemifacial em casos de estresse e ansiedade. Está relacionado aqui, ó, coração, artéria, tá? Então, esse é uma das principais coisas para você diagnosticar se é esse mesmo que é a principal causa. E aí a gente tem alguns tratamentos. O tratamento mais eficaz de todos para só espasmo é uma cirurgia que coloca uma almofadinha entre a artéria e o nervo. Então, a artéria não bate mais no nervo. E isso tem um excelente resultado. Alguns pacientes vão testando medicamentos para diminuir esse espasmo. E às vezes precisa ser uma peregrinação de medicamentos para descobrir qual é o que é mais benéfico para você. E a fisioterapia? Não necessariamente ela é a melhor opção. Aqui, por exemplo, os pacientes que têm espasmo, né, exclusivamente espasmo, a gente sempre faz um período de experiência. A gente começa a tratar e vê a sua resposta. Porque pode acontecer que o próprio contato da mão piore os espasmos. Então, a gente nunca fecha um tratamento assim. Primeiro, a gente tem um período de experiência para ver qual é o efeito sobre o seu rosto. Mas tem outros pacientes que melhoram. Então, por isso que tem essa experiência. Alguns a gente não continua e outros a gente continua e eles melhoram. Outra coisa que é importante é você fazer quase um diário para começar a identificar o que dispara o seu espasmo. Porque tem fatores que disparam. Às vezes é efeito luminoso, luz. Às vezes é o final do dia, cansaço. Às vezes é... não sei. Então você fazer um diário sobre isso para também ajudar nesse controle. A terapia ILIB é indicado? Olha, não tem nada que comprove que faça uma grande diferença, mas também não vai fazer diferença negativa, porque ele é sistêmico, né? Então, nada que faça diferença, nenhum estudo mostrando que faz uma grande diferença, nem nada também que nos leve nem pela fisiologia a dizer que tem um malefício, tá? E assim, no meu pensamento, hoje, tá? O tempo que eu gasto fazendo ILIB no paciente, eu posso fazer outra coisa. Isso. Lacrimejamento durante a mastigação. Já faz 6 meses mais ou menos da paralisia. Patrícia, esse lacrimejamento durante a mastigação, 6 meses é período de instalação das cincinesias. Então, é o período que essas ligações aí estão aparecendo o resultado delas. Gente, é importante saber, essas ligações das cincinesias, elas não aparecem, elas não se formam com 4, 6 meses. Elas começam a ser formadas lá, ó, no primeiro dia que você teve a lesão, tá? Por isso que o que você faz desde o início, desde lá atrás, é importante, porque isso vai influenciar em como essas fibras vão se comportar, só que a gente só vê o resultado
de 4 a 6 meses. É uma gravidez mais curta, a gente só vê o resultado depois de um tempo, tá? Mas é isso, só depois de 4 a 6 meses. O que você está vendo agora é o resultado de uma cincinesia. E aí, a gente tem que começar, na verdade, agora, o foco para você, Patrícia, provavelmente é para um paciente, né? O foco não é nem o lacrimejamento. O foco é tratar as cincinesias que estão aparecendo para que você consiga controlar e segurar um pouco essas cincinesias que vão aparecer e vão aparecer forte, tá? Então, não específico no lacrimejamento, mas o que está aparecendo de mais presente ali é nessa cincinesia que você tem que focar e tratar. Tive paralisia facial há 6 meses, no exame de ressonância da mastoide deu neurite. É normal, tá? É normal. Neurite significa uma inflamação, uma captação maior de água, que né, vem da inflamação, no nervo, na mastoide, que é o nervo passa aqui pela mastoide, né? E aí ele tá inflamado. Só mostra isso, não é que ele tá inflamado, porque às vezes essa inflamação já se resolveu lá atrás, mas ele ainda tem essa consequência de acúmulo de água, tá? Então a gente vê isso, mas provavelmente você teve ou uma paralisia de Bell ou uma síndrome de Hansen-Hunt, que essa inflamação vem disso. O aciclovir pode ser usado depois de 20 dias de ter a paralisia facial? Parece que a causa foi vírus herpes zoster. Tomei 15 dias de Predsim e já parei. Ai, olha, Maria, é assim. Teoricamente, ele não vai fazer mais efeito o aciclovir, tá? Teoricamente, ele não vai fazer mais efeito. Né? O médico que ele vai dizer mais assim, né? Na sua prescrição, não sei o que foi, mas ele não vai fazer, teoricamente, tanto efeito. O que me preocupa é o tempo de corticoide, que parece um pouco justo, assim, né? Tá? Sou com cincenesia, o que devo fazer? Quando eu abro a boca, o olho fecha. É a mesma coisa, né? Então, procurar um tratamento que vá fazer essa diferença para você. Tratar a cincinesia e não querer mexer em músculo, querer deixar o seu rosto leve, sendo que você sai da sessão e ele volta a ficar contraído, porque a contratura também é uma questão do nervo, e que vá direcionar o seu tratamento para que você tenha um resultado, não agora, mas para depois. Então, o tratamento da cincinesia, ele é específico. Ele é aqui, o nosso tratamento da cincinesia, ele é um específico. Então, quando o paciente está com cincinesia, a gente fala, ok, hoje mesmo. Esse paciente, eu estava discutindo com uma filha. Esse paciente entrou agora, então esse paciente está em fase de instalação da cincinesia. Qual é o objetivo com ele? Diminuir a cincinesia que está se instalando. Qual? A gente foi e analisou o rosto inteiro do paciente. Tem 20 fotos que a gente faz para descobrir qual é o ponto-chave. O que é o ponto-chave? Que a gente chama de única coisa. É aquela coisa que se eu mexer vai fazer toda a diferença. E aí a gente acha, olha, é essa cincinesia aqui, ó. Vamos mexer nessa. E o que é mexer nessa? É fazer todo um trabalho que envolve desde preparação do paciente de pensamento, porque eu preciso mexer na forma do paciente pensar. Se o paciente continua achando que ele não faz o bico porque a boca tá fraca, atrapalha todo o meu processo de aprendizado, porque enquanto ele pensar dessa forma, ele não vai pensar que é o contrário, que ele precisa relaxar o bucinador para ele fazer o bico, tá? Então, vai desde uma preparação e educação do paciente para que ele me ajude nisso e para que, claro, ele aprenda sobre o que está acontecendo, até liberação, sim, de todo o rosto da região, até treino de percepção do rosto dele, treino de direcionamento para contração e treino de diminuição de cincinesia propriamente dito. Então, é todo um processo para dar o resultado lá na frente. Por que eu digo lá na frente? Porque esse processo não é rápido. Eu estou falando em mudar nervo. Eu não estou falando em mudar músculo. É mudar mesmo. É nervo. É como se eu fosse mexer na fundação da casa, entendeu? Eu estou mexendo no nervo. Isso demora.
Demora porque a cada vez ele vai mexendo um pouquinho. A cada sessão ele vai sendo treinado e retreinado, mudando a forma de pensar e se comportar e o rosto reagir também e o rosto se expressar, para que no dia a dia dele ele vá exercitando, entre aspas, porque ele não exercita, ele não faz treino, ele não faz força, nada disso, mas ele se expressa, ele se movimenta, ele tem a vida dele e a gente não quer que o rosto se movimente natural. Então, o que a gente faz vai ter reflexo no dia a dia dele. Ele não precisa treinar, ele precisa sim fazer algumas orientações para favorecer isso, mas não é treinar, porque o treinar é ele internamente trazer isso para o dia a dia dele, tá? Meu nervo facial foi cortado em uma cirurgia de parótida há 3 meses. Tem um jeito ainda? Olha, Dani, quando ele é cortado, tem opção sim, que é fazer um enxerto, uma nova cirurgia, ou fazer uma cirurgia de reanimação, tá? Se você sabe que ele já foi cortado, quanto antes você procurar, melhor. Então, assim, ou conversar com o cirurgião que fez a cirurgia para ele fazer uma cirurgia de reinervação, de enxerto, porque tá 3 meses, temos que andar aí. Ou ele indicar ou procurar. Porque quanto mais tempo demora, mais fibrose vai acontecendo, isso vai atrapalhando um pouco mais. Então, o caminho é procurar sim um neurocirurgião para buscar essa opção, porque sim, tem opção, tá? Tem opção sim. Vamos ver o que mais temos de perguntas. Ai, obrigada, Patrícia. Eu sou didática, muito obrigada. Eu fico feliz. Vamos lá, Maria. Pode fazer várias perguntas, não precisa ser só mais uma. Compressa morna ajuda na recuperação do nervo ou só dá um bom alívio? Eu adoro. Muito bem, Maria. A compressa morna, ela tem vários efeitos. O alívio é um deles, tá? Quando a gente usa na fase inicial, aquela região tá flácida. Ela não tá contraindo. Quem traz o sangue para a região? A contração do músculo. Vocês sabiam disso? Quando a gente não consegue, não tá mexendo, menos sangue vai para a região. Eu preciso de sangue ali, não preciso para manter aquelas estruturas, para deixar o nervo ali presente, né, aquela ponta do nervo ali presente. Então, se eu não tenho contração, quem vai trazer sangue ali, gente? Eu preciso de sangue. A nossa querida bolsa de água morna. É ela que faz esse papel. O que mais que ela traz? Quando ela traz esse sangue, ela também aumenta um negócio que chama fatores neurotróficos. Fatores neurotróficos? Fatores neurotróficos são sinalizadores. Sabe aquele povo do aeroporto que fica aqui, aqui? Exato. Fatores neurotróficos, nessa região, eles fazem o quê? Na ponta do nervo eles ficam, vem pra cá, vem pra cá. Se eu não tenho fator neurotrófico aqui, fica mais difícil daquela construção. Lembra que começou lá atrás, no dia 1? Lembra que eu falei que estava construindo lá atrás? Então, fica mais difícil ele saber para onde que ele tem que ir, tá? Então, eles fazem essa função. Aí, o que acontece? Na fase que você já está começando a contrair, lembra? Você está começando a contrair, você ficou um tempo sem contrair. Meu Deus do céu, eu não estou aguentando. Não tô aguentando, o músculo tá lá dentro falando assim, eu também não, eu fiquei 20 dias sem mexer e agora você fala o dia inteiro, eu não aguento mais, para de falar um pouco, eu não tô aguentando, de cansaço. Imagina, a gente ficou 20 dias sem mexer o músculo e de repente, no primeiro dia que ele começa a mexer, você tá falando o dia inteiro. Ele tá lá contraindo, você não tá vendo que ele tá contraindo, mas ele tá recebendo a informação e tentando contrair com o outro lado, certo? Então, o que acontece? Ele fica exausto. Vai ficar cheio de ácido lático ali, ó. Academia, ficou 50 horas na academia. Não tá aguentando mais. Aí, trazemos o sangue de novo, calorzinho, sangue. O que ele faz? Limpa aquela região para lavar, tirar todas essas substâncias que vêm da sobrecarga do músculo. O músculo tá contraindo e aqui é uma contração muscular, uma contratura muscular, tá? Não é neurológica ainda, é muscular. Aquele músculo tá contraído que não aguenta mais, tensionado assim. Eu fiz tanto exercício que eu não consegui nem relaxar. Então, esse
Mantém aqui, vai lá o calorzinho, ufa, que alívio. Dor, calor diminui dor, ufa, que alívio. Isso também vale para fase de sequelas. Só que na fase de sequelas, a atuação é ótima, só que ele volta mais rápido. Porque aqui a contratura não é mais muscular, daquela fadiga, sobrecarga, daquele momento quando começou a contrair. Aqui a contratura é neurológica. Então, sim, diminui a dor, sim, fica mais leve, sim, relaxa, mas ele volta um pouco mais rápido a contratura porque ela tem causa neurológica. É o nervo que é o problema, não é o músculo, tá? Coitado, não pode falar que o nervo é o problema. O nervo que tem as características dele nessa fase. O tratamento para cincinesia seria técnica de relaxamento e alongamento? Não. Não é técnica de relaxamento e alongamento, porque técnica de relaxamento e alongamento, eu estou mexendo no músculo. Eu preciso fazer um treinamento, uma reeducação neuromuscular para mexer nas fibras nervosas. Envolve um aprendizado motor. Passa por nível de consciência, passa por percepção, passa por tudo isso para você conseguir começar o treinamento de reduzir a cincinesia e permanecer com essa redução dentro do seu nível, tá? Além de fazer físio para paralisia de Bell, poderia também um osteopata para ajudar? Hoje faz 45 dias, percebo pouca melhora, principalmente na boca. Rubens, primeira questão aqui não é somar um osteopata, não que não possa, tá bom? Não é somar um osteopata. A questão é, você tem certeza que você está fazendo o tratamento certo para o seu rosto? Essa é a questão. Por quê? Não adianta você somar a osteopata, sendo que o tratamento que você está fazendo está te afastando do que você quer. O tratamento da paralisia facial, eu estou aqui com a paralisia facial. Eu quero chegar aqui, ó, nesses livros maravilhosos. Ele pode te levar para cá. Mas, dependendo do que é feito, ele pode te levar, ó, para cá. Mas, gente, pera, eu tô querendo ir para cá. Pois é. Então, a questão aí, Rubens, não é a osteopatia, que sim, pode ser um fator para ajudar. Mas a questão que a gente tem que ver é o que você está fazendo na sua fisioterapia, tá? Se você quiser colocar aqui, pode colocar e eu te ajudo. Sem intervenção cirúrgica não há sucesso de melhora? A Dani que falou sobre a secção do nervo numa cirurgia de parótida. Dani, se for secção mesmo do nervo, infelizmente não. Porque a regeneração, que é o processo que eu falei lá atrás, ela só acontece se o nervo tá ali, ó, colado. Se ele tá inteiro. E algumas fibras que não estão ligadas. Não quando ele tá completamente separado. Então, por isso que eu acho melhor a gente falar sobre isso claramente, para você ficar atenta e ir, né, para algum lugar, se essa for realmente a sua realidade, do que eu falar, ai, pode ser, não, que aí eu vou te enrolar e você vai perder o tempo e a possibilidade, tá? Se eu conheço algum caso de volta de movimento sem a cirurgia, com secção do nervo, com separação, corte do nervo, não. Não conheço. Muito bem, vamos lá. Estou com paralisia facial, posso treinar leve na academia? Depende. Se você está com paralisia agora, antes de um ano aí, não se recuperou completamente, não, nem leve. Por quê? Porque a academia, ela vai fazer contração. Primeiro que a gente faz cara de esforço, não tem jeito, tá? Faz. E isso vai desorganizar o seu rosto, vai fazer contração em massa, que a gente não quer. E outra, esse danado do platismo, esse músculo aqui, ó, tá vendo aqui? Essa belezura? Ele faz parte do grupo de músculos inervados pelo nervo facial. Então ele, da mesma forma que ele não tem contração no início, ele é um dos primeiros que pode começar a aparecer contração. Só que o danado é grande. Ele vem daqui, ó, da clavícula até aqui em cima.
e ele se liga no músculo peitoral, se liga no deltoide e se liga em todos os músculos daqui do rosto. E aí o que acontece? Você vai para academia e vai fazer, mas eu só vou fazer perna. Vamos fazer cadeira extensora. Eu contraio o abdômen puxa peitoral, peitoral puxa platisma. Platisma faz o quê? Puxa o seu rosto para baixo. Atrapalha o seu sorriso, tá? Se você estiver em fase de instalação da cincinesia aí, piorou, porque aí ele piora a cincinesia mesmo. Então, não. Paralisia facial e paralisia de Bell são a mesma coisa? Eu vi que você tinha mandado essa pergunta. Não são a mesma coisa. Paralisia facial é a consequência de diversas patologias que afetam o nervo facial. Então, paralisia de Bell é uma causa que dá paralisia facial. Síndrome de Hansen-Hunt, que é a paralisia facial pela herpes zoster, então síndrome de Hansen-Hunt é uma causa que dá paralisia facial. Uma remoção de uma cirurgia de remoção de um neurinoma do acústico é uma causa que dá paralisia facial. Às vezes até o próprio neurinoma do acústico, se ele estiver encostando no nervo facial, pode dar paralisia facial, tá? Então, paralisia facial é a consequência. Paralisia de Bell é a doença, tá? E aí, para vocês entenderem, médico trata a doença. Paralisia de Bell, síndrome de Hansen-Hunt, neurinoma do acústico, faz a cirurgia. Fisioterapeuta, nós tratamos a consequência. Paralisia facial, independente da causa. Eu já tive paralisia de Bell, tem 6 meses, meu olho não para de lacrimejar. Se ele estiver lacrimejando no repouso, provavelmente seu olho está sofrendo. Tipo, de repente ele começa a lacrimejar. E aí o que você tem que fazer? Aumentar colírio e aumentar colírio sem conservante, tá? Não é qualquer colírio, tem que estar escrito lá, ó, colírio sem conservante, tá bom? Aí, ok. Aumentar, quanto aumentar? Às vezes de meia em meia hora, tá? Então, lacrimejamento do olho, sem você estar comendo, sem isso, sabe? Você tá ali, ele tá lacrimejando, tá irritado, lacrimejando, às vezes você nem sente que tá irritado, ele tá lacrimejando, é sinônimo do que o olho tá sofrendo e ele, desesperado pra cuidar desse sofrimento, ele manda mais lágrima. Então, lacrimejamento é pedido de socorro. Ele tá falando, meu Deus do céu, se você não tá me hidratando, eu tenho que me hidratar sozinho. É isso, tá? Ou você pode estar com, quando você tem 6 meses já, alguma cincinesia que comprime a glândula lacrimal que fica aqui, principalmente na hora de comer, e isso faz com que você lacrimeje na hora de comer. E aí, para tratar, é tratar qual movimento que está acontecendo e que leva a essa contração, e a gente trata a cincinesia desse movimento. Comecei todos os sintomas de paralisia segunda agora. Que dia é hoje? Quinta. 3 dias. Estou tomando corte... Tá. Raila, me manda um direct, por favor. Quando acabar a live, eu nem ia entrar no direct hoje, porque hoje o dia foi bem gostoso. Gostoso que eu gosto. Foram 7 reuniões de discussão de caso com as terapeutas, mais 2 avaliações de toxina, mais 2 primeiros olhares, que é aquele em que eu converso com você, vejo o seu rosto inteirinho, discuto, converso, tiro todas as suas dúvidas e digo para você o que você tem que fazer. Então o dia foi intenso, mas por você, Raila, eu vou entrar no direct. Então, por favor, me manda um direct pra gente conversar, tá bom? E minha boca, ela tem dia que ela tá boinha, mas tem dia que eu sinto ela bem torta. Também tá com cara isso de questões de cincinesia, tá? Não treina não. A Raila tá falando que o médico falou que podia treinar leve, tá com 4 dias. Treina não, Raila. Você pode... você pode, que isso ajuda muito, tá? Isso ajuda muito. Você pode. Pode parecer que é nada, mas não é nada. Você pode caminhada, bicicleta estacionária, isso você pode, porque isso vai ajudar a liberar mais ainda fatores de crescimento para o nervo,
Isso sim, tá bom? Então, já que você gosta, troca. Não é que você, eu tô indo na academia e não tô fazendo nada. Muito pelo contrário, você tá fazendo o certo porque você precisa fazer nesse momento. E você vai estar se ajudando, tá? Ouvido tampado do lado da paralisia. Melhora com os exercícios. Oi, dona Ana. Esse ouvido tampado tem a ver com um músculo que chama estapédio, tá? Estapédio é um músculo bem pequenininho que fica dentro do ouvido. E ele sofre, também é inervado pelo nervo facial, ele sofre as mesmas coisas que o rosto como um todo. Sofre igual. Então ele fica flácido. Quando ele fica flácido, o que acontece? Aumento da sensibilidade ao som. Não me venha bater panela aqui do meu lado que eu não tô aguentando esse barulho. É por isso, porque o estapédio está flácido. O estapédio ele vai lá e puxa o tímpano para proteger de som agudo. Só que, na fase de sequela, ele fica muito contraído. Então, o que ele faz? Ele puxa demais o tímpano. E aí dá o quê? Sensação de ouvido tapado. E isso pode ser uma sincinesia também com o estapédio. Por isso que muitas vezes melhora o ouvido quando faz os exercícios, porque você deixa o rosto menos contraído e aí diminui a sincinesia lá dentro. A dona Ana Maria, meu olho lacrimejava muito, a pressão estava muito alta. Obrigada por falar sobre isso, dona Ana. Eu tô indo pra academia e tive uma paralisia de Bell. Eu continuo ou paro? Miris, na minha opinião, é aquilo que eu falei, depende do momento que você tá, mas se você tem menos de 1 ano de lesão, vamos caminhar, tá? Wagner, hoje faz 5 dias que tive paralisia facial. Momento em que o foco bem importante, Wagner, é não faça exercício com o rosto. Não fica treinando o rosto, não fica fazendo exercício nada, porque senão você está gastando o que você não tem, tá? Você vai ficar endividado no banco dos neurotransmissores do rosto aí. Então não fica fazendo exercício, não fica fazendo força. Proteção do olho, muito colírio sem conservante, fechar o olho com a fita, né, que eu ensino, se você procurar no YouTube, o meu nome, fechamento do olho, Grazi Faeli, fechamento do olho, vai aparecer um videozinho de como fecha o olho. E cuidado com os medicamentos para que eles estejam corretos. E que mais? E a físio não é agora que você começa. Você pode marcar já, se você quiser entrar em contato com a gente para já marcar para você para semana que vem, sim. Porque aí você entra no programa inicial, que é um programa específico para pacientes que estão começando com a paralisia, e aí você já começa semana que vem, mas agora, essa semana não, tá? Por causa disso, senão você vai gastar o que você já não tem. A live para análise do movimento é semana que vem, tá bom? Semana que vem tem live de análise de movimento. Piscar demora mais do que fechar o olho? Sim. Por quê? Para eu piscar, eu preciso fechar o olho muito leve, muito suave, sem nenhuma contratura ao redor, sem nenhuma sincinesia, assim, aí ele pisca mais fácil, tá? É normal, com quase 2 meses de paralisia, eu ainda não consigo fechar o olho? Não posso dizer que é normal, mas acontece sim. Só que aí eu preciso olhar o seu rosto e saber por que que tá acontecendo isso, tá? Por quê? Será que é a forma que o seu rosto está fazendo que não tá legal? Será que realmente a pálpebra ainda não tem contração? Será que outros músculos estão contraindo demais? Então, a gente precisa analisar para saber o que está acontecendo, porque pode ser diversas coisas, mas acontece sim, tá? Não é uma coisa que que não acontece nunca ou é... Não, ela acontece sim, tá bom? Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela live de hoje. Semana que vem, o Wagner está perguntando sobre convênio. A gente atende e dá o recibo para o reembolso. Então, a gente dá o recibo direitinho, os convênios normalmente eles dão reembolso e aí a gente facilita para isso, tá bom? Semana que vem tem live de novo e aí de análise de movimento. Para quem tá aqui já se preparar. Como funciona a live de análise de movimento? 6 horas eu entro aqui, faço a minha apresentação e a primeira pessoa que falar eu quero, ou me chamar aqui no... Obrigada, Wilson. Nessa câmerazinha que tem aqui embaixo,
eu chamo para participar comigo e aí eu vou ver o seu rosto, você vai participar, eu vou ver o seu rosto, você vai ver tudo que eu posso te responder com relação a por que esse movimento não está acontecendo como eu quero. Não vou responder tudo, mas eu vou responder de um movimento, vocês vão ver que dá um monte de informação. E às vezes dá tempo ainda da gente fazer umas intervenções aí, para você já ver uma melhora, tá bom? Então, semana que vem, 6 horas, quem tá aqui que quer, já põe o relógio, não esquece, pra chegar aqui e falar, eu quero, ou pôr na câmerazinha, tá bom? Última pergunta da Rosa aqui, a última. Exercício de Kabat ajuda na paralisia de Bell? O Kabat, ele tem diversos princípios, certo? Princípios, que é o PNF, né? Propriocepção neurofuncional. A gente tem que analisar que a gente vai usar algumas coisas, mas não outras. Por exemplo, a gente não usa reflexo de estiramento. Eu não tenho fuso neuromuscular nos músculos da face. Então, por que eu vou fazer reflexo de estiramento? Eu não preciso de resistência, porque o músculo da face não precisa de resistência para nada. Eu estou respondendo, Rose, a sua mensagem. Não precisa de resistência para nada. Então, eu não preciso de resistência. Eu não preciso de treino de movimento. Então, na PNF, a gente normalmente repete o movimento de forma voluntária, pensada. Então, não. Então, na sua maioria, não. Tá bom? Beijo pra vocês. Até semana que vem.